Olá pessoal, tudo bem? Tava com saudade de vocês, correria, por isso que eu demorei para gravar o próximo vídeo, mas você já me conhece, eu sou a professora Vanessa Novaes e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a vascularização encefálica e vou mencionar um polígono bem famoso chamado de polígono de Willis. Mas antes da gente adentrar na anatomia vascular do encéfalo, propriamente dito, vamos primeiro entender por que o encéfalo é vascularizado. Pensa aí, o que existe a nível celular no encéfalo? Basicamente, células da glia e neurônios. Vamos pegar um neurônio que é o protagonista do sistema nervoso? Vamos imaginar esse neurônio funcionando. Para ele funcionar, ele precisa abrir canais, fechar canais, bombas abrem, bombas fecham, né? Bombas funcionam, param de funcionar. A gente tem uma série de proteínas funcionando aí dependentes de ATP, ou seja, dependem de uma molécula de energia para funcionar. Então, basicamente, para o neurônio realizar o impulso elétrico, ele precisa de energia. E de onde vem essa energia? Ela pode vir de uma respiração aeróbia ou anaeróbia. Mas quando a gente pensa no encéfalo, a gente tem que imaginar que o encéfalo demanda de muita energia, o que impossibilita obter quantidades suficientes de ATP somente por respiração anaeróbia, que é aquela respiração que não utiliza oxigênio. Basicamente, o encéfalo é totalmente dependente de respiração aeróbia, tá? Que é a respiração que utiliza a molécula de oxigênio e que produz maiores quantidades desta molécula do que a respiração anaeróbia. Então, como o encéfalo demanda muita energia, ele precisa realizar um mecanismo bioquímico mais eficaz de produção de energia. Então, ele precisa do oxigênio. E aí, de onde vem esse oxigênio? Esse oxigênio vai vir para o sistema nervoso central via corrente sanguínea. Então, a gente capta o oxigênio ali pelo processo de hematose que acontece lá no sistema respiratório e esse oxigênio ele vai ser disponibilizado para as células do teu encéfalo via corrente sanguínea por alguns vasos que a gente já vai estudar. E quando eu falo de sangue, não é pouquinho sangue não, tá, gente? Apesar do encéfalo corresponder a apenas 2% da nossa massa corporal total, ele recebe cerca de 15% do débito cardíaco, ou seja, 15% do que o coração está trabalhando ali é para bombear sangue para o encéfalo. Não é pouca coisa não. Basicamente ele só vai perder ali para os rins, né? Em fluxo sanguíneo só perde para os rins e para o próprio coração. Ou seja, o encéfalo recebe um grande volume sanguíneo a cada minuto. Além do mais, do que a gente capta de oxigênio lá pelo sistema respiratório, 20% dele é destinado somente ao encéfalo. Então, realmente, esses vasos sanguíneos eles são muito importantes para levar o oxigênio para as nossas células. Gente, isso é tão sério, tão importante, que se, por exemplo, acontecer alguma obstrução nesses vasos e o encéfalo ficar sem esse suprimento sanguíneo, já é suficiente para começar a apresentar algumas lesões neuronais e que são irreversíveis, visto que o sistema nervoso central ele não tem tanta plasticidade assim, ele é dotado de uma capacidade extremamente limitada. E se, por exemplo, esse fluxo sanguíneo parar por alguns segundos, menos de 10 segundos já é suficiente para você perder a consciência. Bom, e existe também uma lei, né, que determina esse fluxo sanguíneo ali nos vasos encefálicos. Tem uma lei que a gente estuda muito no sistema respiratório e também no sistema cardiovascular, chamada de Lei de Poiseuille. A lei de Poiseuille diz o seguinte: resistência é igual ao comprimento do tubo vezes a viscosidade do fluido que está dentro desse tubo dividido pelo raio elevado à quarta potência. Quando você pensa nessa equação, você tem que pensar o seguinte: vamos falar de vaso sanguíneo? O tubo é o vaso, o líquido é o sangue. Então, basicamente, o que vai determinar aí o fluxo sanguíneo ali encefálico? Primeiro, comprimento do tubo. Vai alterar? Não. Os vasos eles têm tamanhos aproximados, não tem grandes alterações de comprimento de vaso. Então, basicamente, o comprimento não vai ser relevante. Agora, a viscosidade do sangue vai ser relevante. De acordo com a equação, quanto maior a viscosidade do sangue, maior a resistência para a passagem de sangue ali naquele tubo. E quanto menor a viscosidade, menor a resistência. Quando a gente olha para o raio do vaso,
Quanto maior o raio, menor a resistência e vice-versa. Quanto menor o raio, maior a resistência. E existe sim uma grande alteração do calibre desses vasos, visto que nós temos aí um evento chamado de vasoconstrição, quando o vaso fica pequenininho, isso vai aumentar a resistência à passagem do fluxo sanguíneo, e nós temos o efeito vasodilatação, que o vaso fica de maior calibre, diminuindo a resistência, consequentemente aumentando o fluxo. Beleza, fisiologicamente a gente tem a vasodilatação e a vasoconstrição. Mas existem processos patológicos que podem interferir nesse fluxo? Claro que sim. Por exemplo, imagine uma placa de ateroma grudada na parede desse vaso. Vai diminuir o calibre do vaso, vai diminuir o raio, e isso vai aumentar a resistência para a passagem do fluxo sanguíneo. Além do mais, nós temos trombos, que muitas vezes se deslocam de um vaso, vão embora no fluxo sanguíneo, e quando eles atingem vasos de menor calibre, eles obstruem esses vasos, causando o que a gente chama de acidente vascular encefálico. De qualquer uma dessas situações, vai ter prejuízo para o fluxo sanguíneo e vai ter dano a depender da localização do encéfalo. Nós vamos ter diferentes sintomatologias. Outro fator que também vai interferir é a pressão intracraniana, que se vocês pensarem, o nosso crânio no adulto, ele já está com os ossos planos todos fixos, né? Então a gente já tem uma sinartrose ali, as suturas elas são imóveis, então não permite uma mobilidade do crânio. Significa dizer que as estruturas elas estão presas ali dentro do crânio. E é claro que quanto maior o volume de estruturas que tem ali, volume sanguíneo, ou volume do líquido cefalorraquidiano ou qualquer outra coisa, vai aumentar a pressão ali dentro, já que não tem como aumentar o tamanho do crânio. Então, outro fator que interfere o fluxo sanguíneo ali para o encéfalo é a pressão intracraniana, que muitas vezes a gente chama de PIC, pressão intracraniana. Em que situação a pressão intracraniana pode aumentar? Quando, por exemplo, você tem uma obstrução da passagem do LCE, do líquido cefalorraquidiano, fica preso, se acumula em uma determinada região ali do encéfalo, e isso vai aumentando a pressão ali, e consequentemente, gente, se a pressão intracraniana está muito elevada, o fluxo sanguíneo para a sua cabeça vai diminuir, porque sempre o fluxo sanguíneo sempre sai de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão. Então, se a pressão dentro do crânio aumentar, o fluxo sanguíneo para a sua cabeça também vai diminuir. E aí você também pode ter uma baixa redução desse fluxo sanguíneo e morte nas suas células nervosas pela ausência aí de energia, porque não tem oxigênio, certo? Então, são vasos muito importante. O funcionamento dessa circulação é importantíssimo à nossa sobrevivência. Pessoal, basicamente, existem dois sistemas de irrigação encefálica. O sistema carotídeo, que se inicia aí com a artéria carótida interna. As artérias, nós temos duas, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. E o sistema vértebro-basilar, que é formado pelas artérias vertebrais do lado direito com a do lado esquerdo, que se unem formando a artéria basilar. Então, a gente até chama de sistema vértebro-basilar por conta disso. Esses dois sistemas, eles estão interconectados, e quando eles se conectam é que eles formam uma estrutura anastomosada, que a gente chama de polígono de Willis. Vamos dar uma olhadinha aí como que isso acontece. Vocês estão de olho aqui, no coração, no arco da aorta. A partir do arco da aorta, a gente tem 3 ramificações. Essa primeira ramificação aqui é chamada de tronco braquiocefálico. O tronco braquiocefálico ele vai se ramificar em subclávia, que está indo aqui para o membro superior direito. E essa outra ramificação aqui, é a artéria carótida comum. A artéria carótida comum, ela vai se bifurcar. Ela vai se bifurcar formando a artéria carótida externa, que não é o caso, não está envolvida com o polígono de Willis, e nós temos a artéria carótida interna, aqui, que está envolvida com o polígono de Willis. A gente já vai ver lá em cima como isso acontece. Além das carótidas, e aqui a gente está vendo a carótida do lado direito, e aqui a gente está vendo a carótida do lado
esquerdo. Do lado esquerdo, ela não é um ramo de uma artéria braquiocefálica, né? A artéria carótida comum esquerda, ela já é uma ramificação direta do arco da aorta, tá? Então, no arco da aorta, a gente já tem aí uma ramificação direta que forma aí a artéria carótida comum esquerda. E assim como acontece no lado direito, também há uma bifurcação em artéria carótida externa e artéria carótida interna. São as carótidas internas que fazem parte do sistema carotídeo. E o outro sistema, que é o sistema vértebro-basilar, ele inicia aqui, ó. Bem aqui no lado esquerdo, a gente tem aqui uma ramificação que é a artéria subclávia esquerda. Da artéria subclávia esquerda, ó, nós temos a artéria vertebral esquerda. Assim como da artéria subclávia direita, nós temos a ramificação formando a artéria vertebral direita. Então, as artérias vertebrais, elas são ramificações das subclávias direita e esquerda. E elas vão, ó, subindo ali para a região da base do encéfalo via forames transversários. Então, as artérias vertebrais, elas vão atravessando todos os forames transversários das vértebras cervicais até que elas se encontram ali no tronco encefálico e juntos elas formam aí a artéria basilar. Então, esses dois sistemas são os sistemas responsáveis pela irrigação encefálica. Vamos dar uma olhadinha agora lá dentro como que isso é organizado. Bom, o sistema carotídeo interno, ele é responsável basicamente pela irrigação da região anterior do encéfalo. Já o sistema vértebro-basilar, ele está mais responsável pela irrigação da parte posterior do encéfalo. Se vocês olharem essa imagem, vocês vão ver a artéria carótida interna. Ó, verifiquem que a ramificação da artéria carótida comum externa, ela vai mais para fora aqui, ó, para a região mais superficial, né, do crânio, enquanto que a interna, ela penetra aqui e vai para a base do encéfalo. Então, é justamente a artéria carótida interna que vai fazer parte aí da irrigação do encéfalo. Já a artéria vertebral, como vocês podem ver aqui, também está subindo e também vai ali para a região interna do crânio, mais na nível aí da base do tronco cefálico e da região basal aí do encéfalo. Vamos dar uma olhadinha mais com calma aí, tirando um pouquinho o sistema ósseo, né, o esqueleto, e vamos dar uma analisada aí nesses vasos. Então, nós estamos aí nas artérias vertebrais, tá? Então, aqui, ó, aqui a gente está diante da artéria vertebral esquerda e aqui a gente está diante da artéria vertebral direita. Quando chega bem aqui, ó, num sulco que a gente chama de sulco bulbopontino, que é a ponte aqui embaixo, a ponte aqui em cima e o bulbo aqui embaixo, esse sulco aqui a gente chama de sulco bulbopontino. Bem aqui nós temos a junção das artérias vertebrais direita e esquerda. Elas formam uma artéria aqui, ó, chamada de artéria basilar. Então, aqui vocês estão diante da artéria basilar, tá? Inclusive, ela fica dentro de um sulco que a gente chama de sulco basilar. Da artéria basilar, nós temos várias ramificações, ó. Essa ramificação aqui, ó, é uma artéria chamada de artéria cerebelar inferior anterior, do lado esquerdo, do lado direito, que são artérias que vão irrigar o cerebelo. Já aqui, ó, a gente já vai encontrar várias ramificações que formam aí as artérias pontínuas, responsáveis pela irrigação principalmente da ponte, do lado esquerdo e do lado direito. E mais aqui acima, ó, passando a artéria basilar, a gente vai encontrar a artéria cerebelar superior. Então, basicamente, nós temos a cerebelar superior, a cerebelar inferior e as artérias pontínuas como ramificações principais aí da artéria basilar. Beleza? Tá superior. E aqui, ó, como ramificação da artéria basilar, nós vamos encontrar a artéria cerebral, né, posterior direita e a artéria cerebral posterior esquerda. Então, nós temos as artérias vertebrais se unem, formam a artéria basilar, que se bifurcam em
artérias cerebrais posteriores. Onde é que está a artéria cerebral posterior? Está aqui, ó. Ela vai atravessar o tronco encefálico, ela vai aqui para a região posterior, fazer aí a irrigação mais na base do encéfalo e na região posterior também no lobo occipital. A gente já vai ver a competência dessa artéria. A outra artéria que a gente também vai encontrar no polígono de Willis é a artéria aqui que vocês estão vendo em azul, chamada de artéria cerebral média. Só que de onde ela apareceu? Ó, olha aqui, ó. Então aqui a gente está vendo, ó, aqui a gente está vendo as artérias vertebrais, né? Basilar, cerebral posterior. Lembra que também existe aí o sistema carotídeo? Então aqui é a carótida, ó. Então a carótida comum, carótida interna, né? Aí essa carótida interna ela chega bem aqui, ó. Quando ela chega bem aqui, a carótida interna, quando ela chega bem aqui, ela vai formar, a partir dela, a artéria cerebral média, que vai irrigar principalmente os hemisférios cerebrais ali, mais na parte lateral dos hemisférios cerebrais. Além, né, da artéria cerebral média, nós temos uma outra ramificação aqui à frente, ó, que é a artéria cerebral anterior. Vamos recapitular. A artéria vertebral vai formar a basilar, que vai formar a cerebral posterior. A carótida interna vai formar a artéria cerebral lateral e a artéria cerebral anterior. Então, basicamente, nós temos 3 artérias que irrigam o cérebro. Cerebral anterior, que é essa de azul, de um lado, do outro. Cerebral média, de um lado, do outro. E essas duas, elas são ramificações da carótida interna. E aqui da basilar, a cerebral posterior. São essas 3 ramificações. A posterior está vindo do sistema vértebro-basilar e a anterior e a média está vindo da carótida interna. Só que esse sistema carotídeo com o sistema vértebro-basilar são conectados por artérias que a gente chama de artérias comunicantes. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bem aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá aqui a artéria cerebral posterior. Nós temos uma conexão, ó, da artéria cerebral posterior. Nós temos uma conexão com a carótida interna, né? Que tem uma comunicação com a cerebral média, né? E aí a gente já conectou aqui a artéria cerebral posterior, de forma indireta, a gente já conectou com a artéria cerebral média. Além do mais, a carótida comum, né, que forma as cerebrais anteriores, ó, essas cerebrais anteriores aqui, elas estão também conectadas aqui por uma outra artéria comunicante. Então, nós temos a artéria comunicante posterior, que está aqui atrás, ó, de um lado e do outro, conectando a artéria cerebral posterior com a carótida. E a gente tem a artéria comunicante anterior, conectando as artérias cerebrais anteriores. Ou seja, o sistema vértebro-basilar com o sistema carotídeo estão conectados pelas artérias comunicantes, tá? E se você prestar atenção no formato, ó, artéria comunicante anterior, a artéria comunicante posterior, a artéria basilar, carótida interna. Se você prestar atenção, essa comunicação entre eles forma um polígono, ó. Essa comunicação entre eles, ó, forma um polígono. E esse polígono a gente vai chamar de polígono de Willis. O polígono de Willis é, na verdade, essa figura geométrica representada pela conexão, pela anastomose entre diversos vasos que têm como principal competência irrigar o encéfalo, principalmente o cérebro. Vamos ver aqui essas artérias cerebrais. A gente tem as artérias cerebrais anteriores, ó. As artérias cerebrais anteriores, elas contêm várias ramificações que são responsáveis por irrigar os hemisférios cerebrais, principalmente, ó, essa região mais medial aqui, interna, mais medial dos hemisférios, né, cerebrais.
Já a artéria cerebral média, ela está mais relacionada aí, ó, a irrigar a região dos hemisférios cerebrais aí mais lateralizado, né? Região mais lateral. E a gente tem a artéria cerebral posterior, que é responsável por irrigar mais a base do cérebro e o lobo occipital aqui, ó. Então essas são as ramificações da artéria cerebral posterior. Essas são as ramificações da artéria cerebral média, ó. E internamente nós temos a artéria cerebral anterior. Bom, pessoal, como vocês perceberam, né, cada artéria dessa aí que nós mencionamos, ela é responsável por irrigar uma parte específica do encéfalo. Então, obviamente, se qualquer problema que nós vamos ter, vai depender de qual artéria é acometida e, consequentemente, qual local ela irriga para a gente pensar aí na sintomatologia do paciente. Vamos supor, no caso de um acidente vascular encefálico, na artéria carótida interna. Essa artéria carótida, ela irriga a maior parte dos hemisférios cerebrais e de encéfalo. Porém, as manifestações clínicas de um AVE dessa natureza são poucas, são precárias. Por quê? Porque nós temos o polígono de Willis e uma obstrução da carótida interna normalmente é compensado por essa conexão entre esses vasos. Bom, e se o AVE acontece, por exemplo, na artéria cerebral anterior? A artéria cerebral anterior também é um ramo da artéria carótida interna. Irriga a parte medial dos lobos frontal e parietal, onde está, por exemplo, o córtex motor, o córtex somestésico, né, e alguns outros córtex associativos. Então, normalmente, quando o indivíduo tem um AVE aí nessa artéria, ele vai ter confusão mental, fraqueza, dormência do mesmo lado, tá? Ipsilateral, déficit de mobilidade, paralisia nos membros inferiores, principalmente perna e pé, perda da coordenação, déficit de função sensitiva e incontinência urinária. Porque como ele acomete aí o córtex motor, lembra da via córtico-espinhal que regula e controla o esfíncter, né? Para segurar a urina aí, promovendo a continência urinária. Então, é um AVE muito raro, tá? 5% dos casos acomete a artéria cerebral anterior. É na artéria cerebral média que nós temos a maior parte dos nossos acidentes vasculares encefálicos. Ela representa cerca de 70% aí dos AVEs aí documentados. Bom, quando nós temos um problema nessa artéria, nós temos alteração da comunicação, da linguagem, afasia, dificuldade de leitura, a dislexia, perda sensorial e também alguns déficits motores, principalmente contralaterais. Quando o acidente vascular encefálico envolve a artéria cerebral posterior, como ela irriga aí boa parte aí do lobo temporal, a base inferior aí do encéfalo, lobo occipital medial, nós temos aí acometimentos principalmente de natureza visual, já que no lobo occipital nós temos o córtex visual. Então o indivíduo vai ter aí menopsia, dificuldade de leitura, afasia, agnosia visual, que é a dificuldade de reconhecer objetos, vertigem, hemiplegia e hemianestesia. Quando o acidente vascular encefálico envolve aí o sistema vértebro-basilar, ou seja, as artérias vertebrais ou a artéria basilar, nós vamos ter problemas de natureza vegetativa, já que esses vasos irrigam principalmente o tronco encefálico, onde a gente encontra o centro de controle respiratório e o centro cardiovascular. Nesse caso, o indivíduo vai ter náusea, vômito, vertigem, nistagmo, ataxia, coma, né? Diplopia, que é a visão dupla, e normalmente também nesse sistema nós vamos ter problemas de coordenação em virtude do sistema vértebro-basilar ser a origem aí das ramificações de boa parte das artérias cerebelares. Bom, pessoal, esse arranjo redundante do polígono de Willis, onde vários vasos estão interconectados, né, formando esse polígono, ele tem uma forte relevância clínica, porque se uma das artérias ali forem obstruídas ou sofrerem algum tipo de problema como uma estenose, nós temos uma preservação de uma certa perfusão cerebral, porque tem várias comunicações entre essas artérias. Então isso é bom, né? Isso nos protege de certa forma
aí a problemas vasculares que nós podemos vir a ter. Outro aspecto interessante é que as artérias cerebrais, elas são um pouquinho mais finas, a túnica média delas são menos desenvolvidas em relação às outras artérias de mesmo calibre de outras partes do corpo. Isso deixa os vasos cerebrais muito mais propensos a rupturas, tá? Como, por exemplo, o acidente vascular encefálico hemorrágico, né? Essas artérias, elas são mais finas, então elas são mais propensas à ruptura. No entanto, elas têm uma parede muito mais rica em fibras elásticas. A túnica elástica, ela é mais desenvolvida, fazendo com que elas tenham uma certa complacência, diminuindo o impacto da pulsação, né, provocada pela sístole ali dos ventrículos lá do coração, o impacto dessa pulsação no parênquima cerebral, de certa forma, diminui esse impacto, tá? Então tem um lado positivo, essas alterações estruturais, elas também têm um lado negativo. Espero que tenha ficado claro o assunto sobre vascularização encefálica. Eu sei que ela é um pouco complexa, mas dá para vocês pausarem, assistam, anotem e não deixem de curtir, não deixem de estudar aí os conteúdos do canal. Tchau, tchau!